Olá, olá! Estamos ao vivo e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer um cardápio qualitativo na hora da consulta e também sobre quais são as melhores opções, né? E quando se escolher um cardápio qualitativo, quando se escolher um cardápio quantitativo. Essa é uma dúvida que sempre chega, né? Poxa vida, vou atender uma criança, preciso fazer um cardápio para essa criança? Precisa ser quali, precisa ser quanti? Quando que eu entrego? Tem que entregar na hora da consulta? Tem que entregar num retorno dali uma semana? Dá para entregar via WhatsApp? Enfim, vamos falar sobre toda essa perspectiva aí que tange, tá bom? Fazer cardápios quanti qualitativo. E também, bora lembrar, né, gente? Aula 1 hoje saiu, aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil já está no ar. Vocês receberam os links, tanto por e-mail, quem se inscreveu, né? Quanto também no grupo do WhatsApp. Vocês estão lá no grupo do WhatsApp? E aí eu já vou falando, hein, minha gente? Não vai deixar para ver essa aula depois, porque ela tem um tempo limitado que ela fica no ar. Então assiste hoje, veja com calma, faça suas anotações, depois volte nela, né? Tire suas dúvidas, aproveita para me fazer perguntas também sobre a aula, porque senão depois, na hora que sair do ar, já foi. E é um conteúdo ali realmente que você não encontra em graduação, pós-graduação. Ali eu trago a metodologia que eu trabalho com as crianças, né? E que vai ajudar você aí a ter mais segurança nesse ano, atendendo os pequenininhos, ajudar a poder aumentar o preço da tua consulta, inclusive, aumentar o teu faturamento com a venda de programas de atendimento, e aí dar esse primeiro passo para ser reconhecida como Nutri Infantil, tá bom? Alguém que tá aí já viu a aula 1, inclusive, gente? Ou não? Vocês estão deixando para depois? Conta pra mim, vocês já viram. E a outra perguntinha que eu quero fazer, deixa eu me colocar aqui direito, gente, que ontem eu precisei cancelar a live. Vocês sabem que ontem eu não tava muito legal, né? Tava com uma dorzinha e tudo mais, então vou me colocar aqui bem confortável, conversando com vocês como se a gente estivesse tomando um chazinho, que é justamente o que eu tenho aqui agora, tá bom? Eu tô melhor sim, Franci, obrigada, tô me sentindo melhor hoje, mais disposta aqui pra fazer a aula, preservando a minha voz para as nossas duas lives. Eu vou fazer a live tanto da 1h08 quanto das 7h08, tá bom? Então eu espero vocês hoje à noite também. Mas ontem não dava, ontem eu precisava me resguardar um pouquinho, tá bom? Gente, bora lá então, bora falar sobre o cardápio quanti ou qualitativo. Essa é a primeira pergunta pra gente abrir aqui o tema da nossa live. Primeira pergunta, você que tá aí me ouvindo agora, coloca pra mim, você faz cardápio na hora da consulta, você trabalha com cardápios na consulta? E o que você mais usa, se você usa, né? Quanti ou qualitativo? Então, um cardápio que traga as quantidades, né? Tipo, quantas colheres de sopa de arroz, quantas colheres de feijão, qual a porção do tamanho da carne, por aí vai. Ou você trabalha mais com a qualidade, né? A indicação e a quantidade fica por conta aí das crianças e suas famílias. Como é que você faz hoje? Quero ter uma ideia. Por quê, né? A primeira dúvida que vem é o que seria o melhor. E é claro que quando a gente tá na faculdade, né, a gente aprende a fazer, porque, né, minha gente, a gente precisa aprender. A gente aprende a fazer todos os cálculos ali para oferta, fechar a oferta de macro, principalmente macronutrientes, alguns micros, dependendo ali da situação da criança e tudo mais, para você poder fazer uma proposta quantitativa. Vai fazer parte do nosso aprendizado como nutricionista, aprender sobre isso para poder utilizar quando for necessário, né? Mas, na minha cabeça, eu não sei se para vocês é assim também. Na minha cabeça, quando eu aprendi isso na faculdade, eu sempre precisava calcular, porque eu aprendi nas matérias de dietoterapia, né? Fazia os cálculos, aí depois na hora que a gente ia para fazer os estágios no hospital, né? A gente precisava fazer os cálculos também, para pedir as dietas, para colocar em prontuário. No ambulatório a gente também fazia. E aí, na minha cabeça, eu sempre faria cardápios quantitativos. Então, no começo da minha prática, o que eu fazia? Eu fazia um primeiro atendimento e eu não conseguia calcular no horário daquele atendimento. Então, eu fazia aquele primeiro atendimento. Em uma semana, eu dava um retorno pro paciente, né?
E dentro dessa uma semana, eu fazia os cálculos, fazia toda a proposta e entregava tudo calculadinho, tudo bonitinho, né? E esse retorno era mais para essa entrega mesmo do cardápio e tirar as dúvidas referente a ele. Bem, os anos foram passando e eu fui encontrando novas formas de trabalhar, fui descobrindo, né, outras necessidades minhas dentro da nutrição, principalmente dentro da nutrição materno-infantil. E aí uma das coisas que começou a ficar claro para mim era que os pacientes com os quais eu trabalhava, né, eles não tinham uma necessidade extrema de um cálculo. E por quê? Quando é que isso ficou claro para mim? E aí vocês me digam se essa minha linha de raciocínio faz sentido para vocês, tá? Eu lembro que na hora que começou a popularização, né, mais do BLW, e a gente falar sobre a criança ter autonomia, junto um pouquinho depois, começou a chegar a parte de divisão de responsabilidades e a questão de o adulto decide, né, o que a criança vai comer, então o adulto coloca a qualidade ali do que ele quer ofertar, mas a quantidade quem decide é a criança. E vários estudos mostram que a interferência, né, para a criança comer a mais ou a menos faz com que essa criança ela perca ali a sua conexão com o sistema de saciação dela. E isso não é positivo, principalmente quando a gente pensa numa sociedade onde a maior parte dos adultos, eles não conseguem, né, ter esse time de que horas que eu vou parar de comer, ou então tô com fome de fato agora, isso é fome, isso é uma emoção que chegou aqui, que de repente tá querendo me fazer comer, e por aí vai, tá bom? Então, qual que é o ponto? Eu lembro que aí eu comecei a me questionar, beleza, se eu quero que a criança ela tenha autonomia, que ela aprenda a regular, né, a fome dela no sentido de o que ela precisa naquele momento, a quantidade que ela precisa. Se eu falo tanto sobre confiar na criança, como é que um cardápio calculado, onde eu falo quantas colheres ela precisa comer do que, vai ajudar nessa, né? Onde esse cálculo ajuda na confiança, tanto da mãe, porque imagina, se eu falo para a mãe que a criança precisa comer X colheres de cada um de determinado alimento, e a criança, de repente, na hora que tá ali, não come aquilo, naturalmente, opa, a Nutri falou que isso daqui é o ideal para ela, então mais uma colherada, mais um aviãozinho, né? Mais um. E eu lembro que isso também ficou claro na minha cabeça uma vez que eu estava numa das escolinhas que eu trabalhava, e aí a professora falou pra mim, né, que eu vi que ela estava insistindo, assim, pra um bebezinho comer, ele devia ter uns 8 meses, mais ou menos, e ele estava claramente irritado, não queria mais. E aí eu fui conversar com ela, ela falou, Kai, que essa mãe tá fazendo uma pressão na gente, que ele precisa comer 18 colheradas. Eu preciso anotar na agenda que ele comeu 18 colheradas. Então, percebe que quando a gente fala de quantidade, aquele indivíduo tem que comer determinada quantidade. Eu tô também entrando numa linha tênue de fazer com que essa criança não seja respeitada, porque às vezes, por exemplo, ontem, né, eu tava me sentindo fisicamente mal, eu não tava legal. Naturalmente eu comi menos, né? Naturalmente eu busquei por coisas que eu tava precisando também. Mas a minha ingesta, no geral, foi muito menor. Isso acontece muito com crianças também. De repente, um dia come mais, no outro dia come menos e por aí vai, né? Portanto, tenham cuidado quando vocês ficarem na cabeça do tenho que fazer uma coisa só porque em um determinado momento eu aprendi que eu tinha que fazer daquela maneira. Porque era isso, eu só reproduzia um padrão. Mas é claro que eu não estou dizendo que um cardápio quantitativo para crianças vai ser de sempre ruim. Por quê? Deixa eu dar um golinho aqui, gente. Por quê? Vão ter algumas vezes, né, que eu vou precisar fazer cálculos e esses cálculos vão ser muito bem-vindos para ajudar a preservar a saúde da criança. Ainda que eu continue respeitando ali, né, fome e saciedade dela. Então, pensa assim, se eu tenho uma criança nefropata, que lá na USP eu trabalhava bastante com nefropatia, né? Meu estágio foi em nefropatia.
Então, se eu tenho uma criança nefropata, eu vou precisar ter um cálculo para a quantidade de proteínas, de eletrólitos, eu preciso olhar isso, né? Se eu tenho uma criança com diabetes, poxa, eu vou ter que calcular como que tá a carga glicêmica da refeição, eu vou ter que fazer algumas indicações com relação à quantidade. Se eu tenho uma criança, de repente, que está desnutrida, a gente precisa fazer um ganho de peso. Poxa, calcular as quantidades vão me ajudar com isso também, para eu entender onde eu vou colocar os esforços, né? Então, perceba que não é que um cardápio quantitativo, ele é ruim. Ele vai ser bem-vindo em alguns casos, mas não será em outros. E aí que entra aquilo que eu falo para vocês da individualidade, da gente olhar as famílias, olhar as crianças na sua individualidade. Então, a minha pergunta sempre é, para essa criança, para essa família, faz sentido entregar um cardápio? Essa é a primeira pergunta. Se faz sentido, porque tem gente que não vai fazer sentido nem eu trabalhar com cardápio. Eu vou trabalhar com as mudanças em ações para a qualidade da melhora ali da alimentação da criança. Não vou entrar nem no aspecto de fazer ali uma proposição semanal do consumo alimentar. Então, essa é a primeira pergunta. Para essa família faz sentido? Essa família precisa muito, porque às vezes, gente, não faz sentido. Às vezes, na minha cabeça, para aquela família, a gente não precisa olhar ainda o consumo, né, de todas as refeições do dia. A gente está precisando trabalhar outros pontos, como, por exemplo, sentar à mesa, como, por exemplo, aumentar o contato com o alimento, prática de atividade física, enfim, teriam outras coisas para serem trabalhadas. Mas, se na minha cabeça não faz sentido, mas a família de alguma maneira se sente mais segura ou ela vai se beneficiar daquele cardápio de alguma maneira, eu vou alinhar a minha expectativa com a dela, tentando entender o porquê que ela tá querendo aquele cardápio, né? E se de fato fizer sentido para eles, tá tudo bem de eu fazer. Muitas vezes eles não vão nem olhar tão bem, mas a gente construiu uma coisa que era necessário para eles e às vezes isso fortalece o meu vínculo, mais do que eu dizer não precisa, não precisa, entende? Então tem isso também. Por exemplo, eu tive uma família que eu atendi que claramente não era questão do cardápio, mas a mãe ela queria que tivesse um cardápio lá, porque na casa dela ela tem uma ajudante, e aí ela falou assim, eu vou entregar para ajudante, a ajudante vai seguir o que você falar para seguir. E eu falando, né, que pelo que ela estava me passando da história do consumo alimentar deles, que não tinha essa necessidade, não, mas eu acho melhor assim, porque aí ela também entende a responsabilidade dela na hora de fazer os alimentos. Mas beleza, então vamos lá, fui e fiz e entreguei, né? Então a gente precisa se perguntar o que é que faz mais sentido ou não, tá? Se eu tenho que calcular por algum motivo, alguma necessidade, um cardápio quantitativo, eu não faço na hora do atendimento. Eu preciso de tempo, eu preciso sentar, eu sei que vai rolar uma pergunta aí de se eu uso software para fazer isso. Eu não uso, eu uso as referências da tabela TACO, da Unifesp, né? Faço isso no Excel, do jeitinho que aprendi na faculdade lá, né? Do jeitinho, como fala, raiz de fazer. Mas softwares são super bem-vindos também. Você pode experimentar os softwares que a gente tem disponível no mercado para fazer isso. Por que eu não uso, né? Por que eu não tenho? Porque dentro da quantidade de atendimentos que eu faço para fazer um cálculo, quando eu preciso, que é bem raro eu ter que fazer, porque acaba que se é uma família, né, que ela tem essa necessidade de cálculo, eu acabo indicando para alguém. Se acabou caindo na minha mão em um determinado momento, eu precisei fazer, eu vou fazer à mão mesmo, tá bom? Ok, tirando isso da questão do decidir, quando a gente chega em fazer um cardápio qualitativo, tá bom? Quando eu vou fazer um cardápio qualitativo, eu, Carol, gosto de construir ele junto com a família, junto com a criança, inclusive, tá? Por quê? Porque eu acho que assim, todo mundo entende, todo mundo já pode tirar suas dúvidas na hora, naquele momento ali a gente já fecha os pontos, eu já consigo ir explicando o que eu tô pensando, a família tira as dúvidas dela, todo mundo tá alinhado, né? Tá vendo o que vai acontecer. Não é um papel que chega de fora e vem goela abaixo. Lembra que eu falei nas 2 lives que eu dei sobre como envolver a criança e como envolver os pais? Eu não gosto de nada que venha muito goela abaixo, assim, né? Então, eu desenvolvi
Deixa eu dar um golinho aqui. Eu desenvolvi, gente, um material para poder fazer isso com eles, né? Eu vou mostrar aqui para vocês poderem ter uma ideia, enfim, se basearem. Se tiver alguma aluna minha aí da formação em coaching nutricional infantil, inclusive, gente, vocês acreditam que tem alunas que elas não veem o curso inteiro? Porque, tipo, a Fernanda começou a assistir o curso, né? E aí a Fer, ela não fazia basicamente atendimentos, ela foi aumentando o número de atendimento dela, ela já teve aqui, inclusive, numa live, contou pra gente que tá lá faturando seus 10 mil por mês, trabalhando uma vez por semana no consultório, né, atendendo uma vez por semana. E aí ela me perguntou hoje nos stories, no direct, depois eu vou pôr ela nos stories, cá, onde tá essa ferramenta que essa eu não vi? Porque aí começa a, né, fazer girar os atendimentos, não assistem o curso inteiro, não finalizam o curso todinho, que a gente tá sempre atualizando lá. Então, se você for aluna, você tem lá, se você não for, presta atenção para, né, você poder utilizar a ideia. Eu tenho esse material, que é onde eu coloco as refeições. Então, aqui, ó, tem a refeição, o horário, e aqui é onde eu vou escrever a refeição, certo? Então, refeição seria café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar, alguma coisa do tipo. O horário que vai ser aquela refeição e aqui o que compõe a refeição, certo? Como é que eu faço para começar a pensar nisso daqui? Eu vou partir sempre, né, do que a criança já consome. Então, inicialmente, eu não gosto de fazer mudanças super bruscas na alimentação da criança. Eu acho que é importante a gente entender que é um processo. Por isso que eu gosto de trabalhar com programa de acompanhamento ou programa nutricional. Nada disso de uma consulta isolada, né? É um processo pra gente ir mudando o repertório alimentar dessa criança para onde a gente quer. Então, não serão muitas mudanças, mas eu vou focar em mudanças importantes para aquele momento. Sejam elas de inclusão ou exclusão. Aí eu já vou abrir um parênteses aqui. No começo, a maior parte do que eu trabalho é inclusão. Porque naturalmente a criação de novos hábitos, né? De você incluir novos alimentos e tudo mais, vão abrir espaço para um pouquinho mais na frente a gente ir tirando alguns, pelo menos em uma determinada quantidade. E essa sensação também de tipo, eu não posso mais isso, ela tá me tirando isso de saída, eu não gosto. A não ser, é claro, aí vamos voltar, situações específicas, né? Tô lá com uma criança que foi diagnosticada com alergia à proteína ao leite de vaca. Vou deixar leite lá só porque a criança gosta de leite de vaca? Não vou, né, minha gente? Então, assim, prudência, né? Mas em situações gerais, eu começo trabalhando mais com inclusão de alimentos. E aí, o que eu faço? Geralmente, eu peço fotografia de um dia alimentar da criança. Eu acho que assim funciona melhor pra mim. Você pode fazer também à mão, né, e tudo mais, fazer um recordatório de 24 horas, ou consumo alimentar de 3 dias, que você pediu pra anotar, enfim. Mas eu gosto do registro fotográfico de um dia. Geralmente eu peço para colocarem uma caneta Bic ao lado do prato, ou do que, enfim, né, do utensílio onde eles serviram o alimento, para eu ter uma ideia do tamanho. E aí eu peço antes de comer e depois de comer. Certo? Você pode, inclusive, pedir isso no questionário pré-consulta também. Eu geralmente peço com uma mensagem de WhatsApp só, me é suficiente. Mas algumas nutris, elas colocam, né, no questionário pré-consulta pra preencher. Aliás, gente, vocês não querem live de questionário pré-consulta? Conta pra mim. Sim, vamos fazer uma live depois de questionário pré-consulta? Posso fazer hoje à noite, né? Poderia falar sobre o questionário pré-consulta hoje à noite, acho que seria legal. Vamos combinar então? Às 7, 8 vocês vêm pra live de questionário pré-consulta? E assiste também a aula 1, viu? Assiste a aula 1, porque lá na aula 1 vocês vão ver que tem inclusive um material para baixar sobre o questionário pré-consulta. A aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E aí vocês podem baixar esse material ali. O link é o link que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Certo? Então, bora lá. O pessoal falou que vem. Então, beleza, hein, gente? Que, ó, tô aqui firme e forte, como diz a minha avó, igual prego na areia, mas tô aqui. Então, vocês venham comigo, tá?
Ok, então eu me baseio pelo registro fotográfico de um dia. E aí eu já tenho uma ideia, mais ou menos, né, do que a criança come. Eu sempre peço pra mãe registrar de um dia típico, né, de um dia típico. Porque um dia típico, em vez, traria um viés ali à minha visão. Ok, a partir disso, eu vou começar a desenhar com a família o que seria cada uma das refeições. Eu gosto de trabalhar com a criança, né, explicando sempre para ela sobre os alimentos e tudo mais. Eu não trouxe aqui o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo deve estar me ouvindo. Pega para mim a pasta que está do lado do meu computador, que está na sala. Pega para mim que eu quero mostrar uma ferramenta para as meninas, se você estiver me ouvindo. Existe uma ferramenta que eu utilizo, que é o checklist dos hábitos. Pensa assim, ó, ela é um prato. E esse prato, ele tem as divisões, né, dos grupos alimentares. Então, eu sei a quantidade que seria recomendada de grupos alimentares por faixa etária. Eu gosto muito de trabalhar com esse material com as crianças, dessa quantidade de grupos alimentares, né? E por quê? Porque, gente, assim, não é todos os dias... Ah, muito obrigada. Não é todos os dias que eu consumo o mesmo grupo alimentar. Essas aqui são as ferramentas de coaching. Deixa eu achar que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui. Então, eu tenho os grupos alimentares divididos aqui, né? Então, por exemplo, aqui tem as verduras e os legumes. Para criança dessa faixa etária, seriam 3 porções, né? As frutas, para criança dessa faixa etária, 3 porções, que aí tem o check para ela fazer ali. Então, enfim, aqui tem as porções. Esse é um material que geralmente logo desde o começo eu já deixo com a criança e com a família para eles poderem ter uma base dos grupos alimentares. Por isso que muitas vezes a gente acaba nem fazendo um cardápio, porque pelo checklist eles já conseguem ter uma ideia do quanto consumir no mês. No mês não, desculpa, no dia, né? E aí geralmente eu plastifico aquilo ali, porque dá pra criança... Se você põe nesse plástico aqui também, dá certo, né? Mas eu gosto de plastificar pra ficar mais bonitinho. Porque a criança marca o que ela comeu, então, comia leguminosa. Ela marca, depois, no final do dia, ela olha, hoje eu comi menos leguminosa, hoje eu comi menos fruta, sei lá, ela vai ter uma ideia. Vamos conversar se foi porque, hoje eu tava cansada, hoje eu não quis comer muito. Não, hoje realmente de repente, a mamãe não comprou, não tinha em casa. Enfim, eu consigo... todos os meus dias estar consciente sobre alimentação, percebe? E construindo essa consciência junto com meu filho também. E aí, a partir daqui, né, ele vai, apaga e usa no outro dia. Então, geralmente, não preciso do cardápio em si por conta disso. Mas quando precisa, quando quer e a gente vai fazer, eu pego esse material, pego a visão ali de um dia alimentar. E somado a esse material aqui, eu uso essas 2 folhas. Que, inclusive, no atendimento online eu uso também, né? Essas 2 folhas aqui, basicamente, são os grupos alimentares. Então, cada cor é um grupo alimentar. E esse azulzinho embaixo é a água. E aí, eu pego cada um desses grupos, né? Tipo, carne, frango, peixe, ovos, leite e derivados, gorduras e óleos, né? Doces, verduras, leguminosas, legumes, frutas, cereais e tubérculos. Eu pego esses e eu vou começar a conversar quais são, né, os alimentos que eles têm costume de comer nessas refeições. Então, beleza. Todo dia é arroz e feijão na tua casa? Todo dia é arroz e feijão carioca? Existe alguma outra leguminosa? Tipo, feijão branco, sei lá, lentilha, grão de bico, né? E a gente vai escrevendo, portanto... quais são as outras opções. Então, por exemplo, se eu definir, né, que na refeição da hora do almoço vai ter uma leguminosa, aqui a gente vai escrever quais são as possíveis leguminosas que podem entrar. Então, não necessariamente isso funcionaria como uma lista de substituição. Antes eu entregava a lista de substituição pronta. Mas agora não necessariamente eu entrego pronta, porque eu gosto de ir construindo essa consciência com a família. Porque, imagina, quando você ganha uma lista, né, naturalmente, você não vai gravar, você vai bater o olho ali e quando você precisar, você vai consultar de novo. Mas quando você tá fazendo junto, quando, né, tá escrevendo e tudo mais, dependendo da idade da criança, você pode pedir para a criança escrever, dependendo da idade, você pede para a mãe. E você vai escrevendo, você vai elencando quais são as possibilidades. E aí, o que é legal? Vamos supor que a gente tem uma família que todos os dias come feijão carioca na hora do almoço. Essa é a leguminosa dele.
Nada de errado, né, gente? Estamos num país onde comemos arroz e feijão, basicamente, em todas as refeições, almoço e jantar. Mas eu poderia abrir um espaço para a criança experimentar novas leguminosas, por exemplo, né? Às vezes as mães estão lá focadas em quererem que eles experimentem legumes, mas podem ter leguminosas que eles provariam, né? Que eu poderia apresentar e que poderiam ser portas de aberturas para que essa criança ganhasse confiança para provar outras coisas depois. Então, também abrir esse espectro de outros alimentos a se provar. Aí, o que eu faço? Então vocês já consomem feijão carioca. Tia Carol, de vez em quando também a gente tem uma saladinha de, por exemplo, lentilha. Ok. Deixa eu contar quais são 3 outras leguminosas legais para ter aqui. Aí eu vou e falo, existe o feijão branco, existe o grão de bico, né? Existe ervilha. O que você acha da gente escolher uma ou 2 dessas para vocês buscarem colocar na refeição daqui até o nosso próximo encontro? E aí eu tô fazendo uma combinação de construir, né, uma indicação das porções aqui, junto com experimentações novas inclusões, né? Então, eu gosto muito de trabalhar desse jeito. E eu vou fazendo de cada refeição assim. Eu pego e coloco, no café da manhã seria legal se tivesse o consumo, né, de um lácteo, mais de uma fruta, mais de um cereal / tubérculo. Aí a gente vai lá, vai escrever nas folhinhas quais seriam as opções. Quais são frutinhas que você gosta de comer de manhã, geralmente? Em casa tem banana, tem mamão, tem maçã. Aí eu vou e trago uma outra referência, como por exemplo, já tentou comer, por exemplo, mirtilo com iogurte? Nossa, nunca tentei. Então vamos colocar aqui o mirtilo? Então eu posso ir, né, e buscando novas opções durante essa construção em conjunto. E sempre me baseando no que me foi apresentado de consumo. Vamos supor que essa criança de manhã ela só tome leite, que o leite seja um copo de leite e ponto. E eu quero incluir ali algum outro tipo de alimento, como por exemplo, uma aveia, né? Eu quero trazer uma fruta, algo do tipo. Eu posso, a partir desse momento de construção, entender também qual que é a abertura da família para incluir isso, porque naturalmente se eu olho, eu quero incluir, eu posso ir lá, se eu vou fazer isso sozinha, só incluir. Mas aí numa dessa, eu perco a perspectiva da mãe me falar assim, nossa, Carol, sabe o que é? Que de manhã é tão corrido que ele, na verdade, a gente pega, né, o leite, enfia ele no carro, leva para a escola, ele vai tomando esse leite para a escola. Então perceba que eu vou ter que arrumar uma receita que ou seja algo batido para a criança beber, né, nesse copinho indo para a escola, ou vai ter que ser uma conversa sobre a criança acordar um pouco mais cedo, essa família acordar um pouco mais cedo, para poder ter um tempo ali para consumir esse café da manhã, né? E tem certo e tem errado? Não tem certo ou errado. Na minha perspectiva, na minha visão, no meu mundo, certo seria eles acordarem mais cedo e curtirem um momento, né, de família, café da manhã. Mas, gente, não posso ir lá e falar, você vai ter que agora, a partir de agora, acordar mais cedo, 10, 15 minutos para tomar café com a tua criança. Sei lá se essa mãe, de repente, trabalha até 3h30 da manhã, 4 horas da manhã e 10 minutinhos para ela de manhã vai fazer muita diferença, entende? Isso a gente só consegue entender nessa construção em conjunto. Então, eu gosto de construir a lista de substituição junto. E aqui um detalhe que é muito legal quando a gente usa no Canva, né? Que eu subo isso daqui no Canva às vezes. Quando a criança ainda não sabe ler, dá pra pôr desenho. Então, dá pra desenhar. Desenhar não, né? Dá pra colocar o desenho das refeições. Em vez de eu escrever, por exemplo, morango na fruta, eu vou e coloco uma figura do morango, eu vou e coloco uma figura da laranja, da banana, porque aí pra criança que não sabe ler, fica visual também. Gosto de trabalhar desse jeito. E aí, se você quiser, nessa parte, você pode escrever, né, um exemplo de um dia alimentar, mas geralmente o que eu faço é colocar a cor mesmo. Então, por exemplo, eu vou lá e vou escrever leguminosa, né, na refeição da hora do almoço. Aí eu peço para a criança pegar um lápis de cor marrom e pintar de marrom em cima da leguminosa. Por quê? Ela olha a cor marrom aqui, olha a cor marrom aqui e conecta uma coisa com a outra, tá bom? E aí, dentro das mudanças, né, no dia que eu vou pensar em inclusões ou exclusões, sempre vai depender de cada uma das crianças, de que eu tô precisando trazer. Então, de repente, é alguém que eu tô precisando
incluir um pouquinho mais de fibras. Opa, vamos trazer aqui, ó, exemplos de cereais que tem mais fibras. Vai lá, descreve esses exemplos, em quais refeições seriam legais. E assim eu construo, né, ali em conjunto com eles no momento do atendimento. Como eu disse, se for estritamente necessário, né? A maior parte das vezes o que eu vou usar vai ser a referência dessa ferramenta aqui, que é o checklist dos hábitos, onde cada alimento tem a quantidade de porções dependendo da idade da criança, seguindo a recomendação. E aí, o que é interessante, né? Eu falo também nesse momento com a família que isso é uma ideia para o dia, né? Que nem todos os dias a gente vai consumir todos os grupos alimentares, nem todos os dias a gente vai conseguir seguir, né, toda a refeição aqui. Mas isso me dá uma possibilidade de, quando chegar à noite, eu avaliar. Por que hoje saiu diferente? Hoje estava muito quente de repente, né? Muito calor, não tava com vontade de comer nada. Hoje a gente ficou mais à base de fruta, de líquidos, né? Foi mais um lanchinho. E, gente, tá tudo bem. E eu acho que a gente trazer essa tranquilidade para as famílias também é importante, né? Dizer que é um dia após o outro, que é o cômputo do todo que faz a grande diferença. Por isso que eu vejo que trabalhar com qualidade, qualitativamente, trabalhar com metas, né? Trabalhar com direcionamento de ações faz muito mais sentido do que eu ficar ali exigindo uma determinada quantidade, a não ser, é claro, como eu disse em alguns exemplos, que a gente, por conta de uma condição associada da criança, precisa fazer esse controle. Tá certo? Gostaram, gente? Fez sentido para vocês? Ficou alguma dúvida sobre isso? Lembrando que essa aqui é uma live complementar, né, ao workshop Descomplicando Atendimento Infantil. A aula 1 do workshop já está no ar, fica no ar por tempo limitado. Ela sai do ar nesse domingo. Lá tem material para vocês baixarem sobre o questionário pré-consulta. E na live de hoje, às 7 e 8 da noite, tá bom? Às 19 e 8, eu vou mostrar para vocês o meu questionário pré-consulta, algumas mudanças que eu fiz de uns tempos para cá nele. A gente vai falar sobre algumas facilidades que eu encontrei, que eu acho que faz bastante sentido. Então, mesmo se você já viu alguma outra live minha sobre questionário pré-consulta, venha, que eu vou contar algumas coisinhas diferentes que eu tenho notado que tem feito sentido por aqui, tá bom? O pessoal falou que foi muito bom, que adorou, que amou. Que legal, gente. Fico feliz, excelente. Espero que tenha feito sentido pra vocês, tá bom? Porque eu acho que às vezes a gente complica demais algumas coisas que podem ser mais simples, né? Então, como eu disse, essa foi a maneira como eu encontrei, dentro do trabalho que eu faço com coaching nutricional infantil, de incluir a família, incluir a criança, todo mundo poder participar, poder definir, né? E também é uma forma, eu acho, mais certeira deles conseguirem colocar isso em prática no dia a dia, tá bom? A Beatriz perguntou, na ferramenta do cardápio qualitativo, você escreve o grupo alimentar ou as preparações? Eu costumo escrever o grupo alimentar, tá bom? E aí, mas pode ser, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, você vai pegar o café da manhã e aí você poderia escrever lácteos e pintar da corzinha do leite, mais frutas, pintar da corzinha da fruta, mais cereais e tubérculos e pintar. Mas você também poderia escrever, por exemplo, iogurte com morango, com, sei lá, pão de queijo. E aí você poderia pintar o iogurte da cor do lácteo, o morango da cor da fruta, porque a criança saberia fazer essa referência. Quando que eu escrevo, geralmente, as preparações, que aí eu faço até preparações para uma semana, quando geralmente tem uma ajudante na casa que vai ajudar a pessoa que faz as refeições, e a mãe, ela quer que saia aquele padrãozinho todos os dias, né, da preparação, que não é ela que vai ter que se preocupar em pensar nisso, tá bom? O pessoal falou obrigada por compartilhar os conhecimentos, que é isso, gente. Tô muito feliz com o workshop, né, que tá aí acontecendo.
A gente está com milhares de nutris inscritas. Eu acho que esse gás de ano novo, né, de vem 2022, vamos fazer diferente, ele é muito bom para a gente aproveitar, para a gente investir no nosso conhecimento, para a gente realmente fazer um ano diferente, né? Não fazer o ano passar em branco, os nossos sonhos assim de virada de ano, sabe? As puladinhas das ondinhas do mar morrerem na praia. Então eu acredito sim que a gente pode fazer uma nutrição diferente, que esse pode ser o ano que você vai conquistar seu reconhecimento, que você vai ficar mais segura para atender crianças, que você vai dar esse passo para ajudar esses pequenininhos, né? E conta comigo para isso. Um beijinho em vocês. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.